Muito bem, meus irmãos. Mais uma semana. Estamos aí firmes e fortes. Né? Vamos hoje falar de um tema inédito. Tema inédito nas edições da CPAD. Pelo menos eu acho que é inédito, porque eu não lembro de outra lição. Hoje em dia é o que é mais tempo, né? Tá aí mais tempo. Quanto tempo que você dá aula? 20 anos? Já vai chegar a 20 anos. Então, você lembra de uma aula com esse tema aqui? Falou de tema, homossexualismo, sim. Tem, né? Mas sobre transgênero é a primeira vez, né? Lição de hoje, lição de número 8, né? Transgênero, que transrealidade é essa? Pra mim, é a primeira vez que a lição vai tocar nesse assunto efetivamente. E é um tema espinhoso, né? Polêmico, complexo, né? Cheio de situações, né? Complicadas. Eu até esqueci, deveria ter feito. Que aqui vai falar da sigla, né? Do LGBTQIAPN+. PN? Tem? Você não viu aí na lição? Não, sim, mas é LGBTQIA. Então, mas aqui ó, tá. O QI é o Q queen, o I é indefinido e o A assexuado. Daí tem P e N, que eu acho que é pansexual, né? E o N... neutro. Deve ser. Não sei, porque vamos inventar, né? Cada hora é uma Cada letra dia uma diferente. letra, o alfabeto inteiro e não vão achar a felicidade e nunca ainda. define. Não. Não define nada. A felicidade não acharam ainda. Estão buscando ainda. Em uma, busca da felicidade. Uma reencarnação. Gente, vamos rodar a vinheta aí. Nós vamos voltar com esse assunto. Né? Eu quero que vocês já se inscrevam aí no canal, né? Curta, compartilhe, comenta aí. Que vai ser quente aqui o assunto hoje. Mas vamos lá. Muito bem, vamos lá. Transgênero. Conheceu algum, Jadiel? Conheceu algum? Hoje em dia tá fácil de achar. Tem bastante deles por aí. Eu conheci, tive a situação de conhecer. Já faleceu, posso falar? Chamava-se o nome fantasia, né? Porque o nome real, porque eles mudam também o nome, né? Eles não têm identidade, né? Uma crise de identidade ali é séria, né? Porque eu acho que esse é um grande fundo, né? Lembra de Jacó? Jacó chamava Jacó, ele se chamava de Esaú, né? Daí Deus muda o nome dele para Israel. Tem vários nomes, porque quando a pessoa não tem identidade é um sério problema, né? Aí chamava, o nome era Roberto, depois ele se deu o nome de Eunice. Aí o pessoal chamava ele de Nissan, né? Porque era uma pessoa de 2 metros de altura quase, com um pão de Adão desse jeito aqui, com peito, assim, e ainda fez a cirurgia para arrancar o que tava sobrando lá embaixo, né? Mas não adiantou nada. Aí acabou morrendo de outro problema de saúde lá. E, né? Caso complicado lá. E não foi por falta de conhecer a palavra de Deus, que também não era inocente quanto a palavra de Deus. Na época eu trabalhava na bicicletaria, era lá no Mantiqueira. E ele trabalhava com reciclagem, né? Com o marido. Ele tinha um marido. Tinha um marido lá e catava reciclagem lá e tal. Era bem simpático até. Enquanto a pessoa dele não era nada. Era bem simpático, assim, conversava tudo. Honesto, pagava as contas em dia, não devia nada pra ninguém. Essa parte também não tem que dizer. Mas aí um dia tava chovendo. Aí ele parou lá na bicicletaria lá. Foi o dia, Deus preparou aquele dia, né? Aí eu tinha uma Bíblia, tá até ali, eu troquei, só coloquei uma capa, que na época tava sem capa. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho aqui, que eu tava ali guardada, que ficava em cima do balcão, assim, né? Já não tinha capa essa Bíblia, ela já tava até suja, assim, a primeira página do Gênesis, de preto. Aí, foi naquele dia mesmo, porque a chuva durou 1 hora, foi 1 hora de pregação. Eu falei tudo que eu tinha de falar, eu lavei a minha alma ali já. Porque não tem. E conhecia a Bíblia. Esse é o interessante. Que não era inocente. Conhecia a Bíblia, né? Conhecia a Bíblia. Sabia que era errado. Sabia tudo, né? Mas, né? Optou por aquela vida.
E morreu, infelizmente, longe de Cristo, longe do Evangelho. Esse é o triste da história. O marido voltou para a terra de origem lá. E não sei que paradeiro deu. Não tem rede social, não vai ver a gente não. Em paz. Texto áureo. Está em Gênesis 2:24. Diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á sua mulher. Serão ambos uma carne. Eu achei que esse texto, para esse assunto, eu não achei muito legal, não. Eu achei que esse texto seria melhor para falar de casamento, assim. Eu poderia ter feito Gênesis 1:26, né? Que Deus criou o homem à sua imagem, semelhança e tal. Eu acho que ia ficar mais bonito. É uma dica aí pra você perder. Próxima vez que tratar do tema, põe Gênesis 1:26. E coloca meu nome embaixo, assim, de dica do EBDcast. Verdade e prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. O texto é o texto, né, clássico de Gênesis 2, a partir do 7. Vou ler, vale a pena. Diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ah, detalhe, a CPAD mudou, né? De Almeida corrigida para atualizada, né? Percebeu isso aí? Porque esse texto não é assim na corrigida, né? Até outro dia alguém tinha me comentado, depois que eu reparei mesmo. Né? Então a CPAD tá mudando de corrigida para atualizada. Aqui, ó, aqui diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18, deixa eu ver. Diz o Senhor Deus. Ah, não, tá certo. O futuro esteja como diante dele. Ah, é porque tem texto que parece que é atualizado. Mas alguém tinha me comentado que tem texto que eles estão usando a versão atualizada. A nova Almeida atualizada? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Por isso que você olha para a cara da vaca, ela tem cara de vaca, né? Do boi, cara de boi. Né? Você não vê um elefante, né, chamado de pássaro. Cada um tem seu nome. Adão pôs, e teve trabalho, coitado, né? Imagina quantas espécies. Acho que depois que nasceu a mulher até parou de dar nome pros bichos. E pôs os nomes a todo gado, e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: este é agora o osso do meu osso, carne da minha carne, e a será chamada varopa quando o varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então vamos lá. Muitos assuntos. Nós já falamos aqui, né? Tivemos a lição sobre a masculinidade, né? Nós acho que falamos alguma coisa sobre isso já. Passamos por esse assunto. Mas Deus criou o homem, macho. Deus criou mulher, fêmea. E até a lição, né? Depois nós vamos observar isso, que eu já comentei na outra lição. Aqui falou, se você ler o primeiro subtópico, né, do negócio do gênero. Eles pegaram a questão do gênero, tornaram relativo, né? Porque o gênero é o gênero humano, né? O homem humanidade. Macho e fêmea. Só que daí eles transformaram o negócio numa questão ideológica e falaram assim: não, como que você se define?
né? E aí começou já virou o Moné Velho, que tá aí. Né? Esse negócio de como você se define já começou a azedar. É por isso que tem aquela sigla enorme que até hoje eles estão tentando se definir. E aí, Xadia? Sem isso. Tem que ser no plural? Tem que ser no plural. Sem os comentários. Sem se comentar? Sem os comentários. Na verdade, não. A gente tem que entender que se chegou no ponto que chegou, é ação do pecado. Puramente ação do pecado. Aí a gente entende o que o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Colocar o ser humano totalmente dentro de um contexto que não é o contexto de Deus. Você pega os sodomitas. E o que Jesus falou? Na época dele, dando uma palavra, na verdade pregando as boas novas, dando uma palavra de confronto, que haveria menos rigor para os sodomitas do que para Betsaida, Corazim, as citações que ele fez na época do seu discurso. Então, se compararmos hoje a situação pecaminosa de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra vem depois de quem? Se você for olhar, depois de Gênesis 6, depois de Noé, já é na época de Abraão, não, porque Ló vai para lá. Aí você vê, pegando Sodoma e Gomorra, dentro do seu contexto de pecado, pegando a nossa geração, colocando naquelas balanças de armazém, sabe aquelas balanças antigas de armazém Filizola lá? Acho que é Filizola mesmo. Sim. A balança vai pesar menos para eles e vai pesar mais pra gente. Então a nossa geração, em comparação à geração agora deixa sodomita, eu perguntar. Ela está mais pecaminosa, e a tendência é piorar. Isso não é ser pessimista. É a realidade da Bíblia. A palavra de Deus ela vai se cumprir na íntegra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, exclamação por exclamação. Ela vai se cumprir. O que Deus falou? Eu zelo pela minha palavra. A partir do momento que ele abriu a boca e a palavra ela está em execução, ela não vai ser mudada. Deus não vai, numa linguagem jurídica, revogar. Sentença dada é sentença cumprida. O juiz deu a sentença, ele vai revogar em qual sentido? Desde que haja arrependimento. O que a Bíblia fala? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pronto, o camarada vive uma vida pecaminosa, teve um encontro com Cristo, a graça o alcançou, foi justificado, está em santificação pela ação do Espírito. Então Deus não vai aplicar mais justiça sobre aquele homem ou sobre aquela mulher. Porque se houve arrependimento, é mudança de rota. O que é conversão na placa? Conversão, mudança de rota. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então é sair de uma rota e entrar em outra rota. Agora deixa eu perguntar. Diga. Porque Sodoma e Gomorra é depois, né? Lá de Gênesis 6. Depois de Gênesis 6, né? E antes de Gênesis 6? Porque Deus disse ter Deus, né? Antropopatia ali. O sentimento de né? Deus. Deus, né? Demonstrando o sentimento ali. Ele se arrependeu de haver feito o homem. Já tinha homossexualismo aqui naquele contexto? Aí que a gente tem que entender. Será que não tinha? Você vai entender pela questão hermenêutica ou pela questão da exegese bíblica. Eu não posso dizer o que o texto não diz. Então, se não tem nenhuma afirmativa do capítulo 1 até o capítulo 6, vamos entrar pela lógica. Vocês sabem onde não, mas são mil ali... Não, sim. Não, mas é óbvio que, né? Não, você vai me entender. Você vai entender pela questão da... O fone hoje não quer ficar na minha cabeça. Você vai me entender. A gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Porque não tem relatos escritos. Mas do capítulo 1 ao capítulo 6 são centenas e centenas de anos. Da mesma forma. 1600 e tantos anos. Não foram relatados todos os milagres de Jesus. Abre aspas e fecha aspas. Não foram. João fala isso. Se fossem relatados todos os milagres de Jesus, ponto a ponto, tudo que Jesus fez, Jesus curou uma unha encravada, pronto, estaria lá. Seriam muito mais informações. Agora, não tem relato escrito. Mas também não podemos deixar de acreditar que houve ação deste tipo no capítulo 1, a partir do momento que houve a queda. Do capítulo 3 para cá. Porque depois que houve o ato da desobediência, desencadeou... Desde que o pecado entrou no mundo... Sim, desgraçou a comunidade. Porque o pecado, ele é... Porque alguém... né? Porque esse é o... né, que a gente precisa entender. A teologia do pecado precisa ser pregada novamente. Né? Os puritanos diziam que se houvesse mais pregação sobre depravação total,
as pessoas se arrependeriam E mais. teriam menos né? pessoas no inferno. Exatamente. Só que hoje em dia não prega-se mais sobre pecado, né? Isso tá, Não, agora, né, por fora quê? de moda. Por que não se prega? Aí, como as pessoas também... Não, e o pecado tá sendo relativizado também, Então, né? mas por que não se prega? Porque não dá ibope. Não. Vamos ser sinceros, você ministra Qual foi a última mensagem que você ouviu alguém pregar sobre o inferno? sobre o inferno. Seja honesto. Não. Nem no decorrer de um ano inteiro no público da igreja você vai ouvir alguém falar sobre o inferno. Fala, agora, pergunta quantas vezes falou sobre, Não, você- sobre bênção, sobre Não, vitória, mas sobre você- ansiedade, mas lá. você fala do nosso contexto. Não, Nós somos dentro do semelhantes. nosso contexto Não. da Assembleia de Deus Mas mesmo. fora tem. Não, fora tem, eu Tem digo, vários da pregadores, nossa vida, assim, sim. a gente não vê. Você tá entendendo? Por quê? Porque Vamos não lá. é Então atrativo. vamos lá, você ministra, quando temos a oportunidade de ministrar. Qual mensagem que gera mais resultado emocional no povo? Aquela mensagem do egocentrismo, do antropocentrismo, do eucentrismo. É a mensagem baseada na música de um cantor secular aí que todo final de ano ele canta na virada de ano. E quando ele morrer, eu acho que vai ficar sem programação. Esse cara sou eu. Esse canal dele. Volta para o ser humano. Aí você pega, vamos voltar no tempo. Anos, centenas. Não, eu não sei se você viu que eu postei hoje no Instagram um videozinho que eu mandei pra você. Sim. Uma pregação antiga, hein? Aquilo lá, ele falando, que eu não sei quem é que é aquele pastor, mas dá pra ver que é de tipo uns 30 anos atrás aquele vídeo, mais ou menos. Década de 90, eu acho, né? Vai dar 30 anos. 30 anos atrás, e o que ele falou parece que foi. Ele é o pregador de ontem. Então, é isso. De tão atual que tá. Ele dizendo que os coaches, e é verdade, os coaches querem serem hoje pregadores, os pregadores querem ser coach. Então, porque é ibope. E é isso que eu tô querendo dizer. O que atrai mais? Teve até uma pregadora recente aí, que inclusive o último vídeo dela apareceu chorando, porque ela foi numa reunião de duas pessoas do mesmo sexo e tal. E já perguntaram pra ela, por que você não usa a Bíblia? E ela mesma respondeu, que não dá ibope. Aí a gente volta no tempo. Na época de Jonathan Edwards. O sermão mais famoso de Jonathan Então vamos lá. qual? Então vamos lá. O homem era míope. Míope significa um problema sério na visão. O sermão era lido. Ele aproximava o sermão do olho. O sermão era o mais duro que existia. Aí tem livros, quando falo livros é o livro dele, mas então são várias publicações, livros espalhados pelo mundo. Ele era um filósofo, né? Aí você vê, 13 horas do dia ele tirava para orar e ler a Bíblia. 13. Não, 12 mais 1, porque 13 a gente sabe do que a gente tá falando. 12 mais 1. Eu sou de direito, entendeu? Eu falo 12 mais 1. Aí você vê, a questão é, tirava para orar e ler a Bíblia. Na noite que ele pregou o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. A ação do Espírito Santo foi tão poderosa naquela noite, naquela mensagem, que as pessoas sentiam o inferno com uma boca aberta, pronto para tragar cada um que estava ali. Olha o que o Espírito Santo fez. Ele fez com que as pessoas sentissem o que é o inferno. Então você vai no domingo, numa congregação de 200 pessoas, você vai pregar uma mensagem sobre pecado? Não dá ibope. Porque não gera emocionalismo, não gera línguas estranhas, não gera um êxtase espiritual, não gera o rodopiar, não gera o assoviar, não gera o helicóptero, não gera o aeroporto, que daí todo mundo saia tendo as suas exibições emocionais. Ninguém decola. Exato. Aí a gente vai para Jesus, depois da primeira multiplicação dos pães, não tem peixe, não tem pão, eu não vou ficar ouvindo esse homem. E como é que está a epígrafe do texto? O duro discurso de Jesus. Falar sobre o pecado, Miquel, é um discurso duro. Sim. Causa ibope, não causa ibope, Então, porque ninguém vai te elogiar. Porque a grande questão sobre esse tema, né? Vamos até avançar sobre esse tema, é porque nós precisamos voltar à teologia do pecado. O pecado entrou no mundo. Ele atingiu o quê? O pecado é uma doença? O pecado deixou o ser humano doente? Não, a Bíblia diz que estávamos mortos. É um defunto. Espiritualmente morto. O que Paulo fala aos Gálatas? Estando vós mortos nos vossos pecados, vírgula, fostes vivificado. O indivíduo só pode reagir à ação do Espírito se ele for vivificado. Porque alguém pensa que o pecado adoeceu. Não, o pecado adoeceu, ele matou. É um defunto. Ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa nascer de novo, literalmente. É a fala de Jesus para Nicodemos. É o sopro de vida. O que Jesus fala para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Não dá pra... Como é que pode? Não dá pra colocar um band-aid no pecado e continuar no pecado. Porque outra coisa. Jesus não morreu na cruz
para nos salvar no pecado. É do pecado. Do é tirar. Não é pra... Tipo, ele morreu na cruz pra você continuar a viver a vida que você vive no pecado. Não, é pra você mudar. É pra você salvar de alguma coisa. Do pecado, sim, no caso. Qual que é a diferença no e do? Ele foi tirado do carro. Porque ele estava dentro. Uhum. Ele foi colocado no carro. Porque ele estava fora. Uhum. O do é tirar de um lugar. É aquilo que Paulo fala. A vida que eu agora vivo, eu vivo em Cristo. Porque eu fui tirado do mundo das trevas e transportado para o reino da luz. Uhum. Não, e aí o que o João escreve, né? O pastor pregou esses dias. E filhinhos, né? Não pequei. Aquele que Deus é luz, né? Começa por aí. A referência a nós é Deus, então Deus é luz. Lux. Se ele é luz, e eu digo que sou filho de Deus, eu tenho que andar na luz. Porque aquele que diz que está na luz e anda em trevas, é mentiroso. Tá pecando. E entra em contradição com a fala de Jesus. Como é que ele é discípulo de Jesus, quando Jesus diz, vocês são sal da terra. E é o único atributo, porque, veja bem, do 7 eu sou, um único atributo, né, que Deus, Jesus é a luz do mundo, é o único que ele comunica com seus discípulos, é a luz. O restante não, mas o único atributo que ele comunica que tem a ver com a santidade, né, porque tem a ver com o aspecto moral, pureza, é a luz. O Paulo mesmo diz que nós somos luminares, astros, no mundo corrompido, né? Nós somos a luz, ainda tem o hino da harpa que diz, deixa penetrar a luz, né? Porque a ação do pecado é o quê? É mortificar o corpo. O que Paulo fala? Que os vossos membros sejam mortificados. Qual sentido? Mortificado para pecado. Exatamente. O que eu tenho que fazer com o pecado? Vamos ser sinceros. Você tem que usar todo aparato bélico, espiritual e derrubar o pecado. Mesmo que o pecado se apresente como um bichinho de estimação e você vai dizer, olha, é um panda, é fofo. Não tenha dó de derrubar ele. Eu posso odiar? A Bíblia me manda odiar? Sim. Parece loucura, não parece? Eu posso odiar? Posso. Alguém vai até achar estranho. Não posso. O que a Bíblia manda fazer? Odiai o mal. Pecado é coisa boa? Pecado não é mal? Então tem que odiar. Odiar aquilo que é ação, está no corpo e que não é agradável. E o que a Bíblia fala? Que existe uma luta travada entre carne e espírito. O leão que eu alimento mais é o leão que se fortalece mais. O texto de Gênesis 4, né? O pecado jaz à porta. Tem a ideia como um cão que tá do lado de fora e tá alguém alimentando ele. Então, e aí? Quer dizer, se você alimenta e lá fala cumpre a te dominar, né? Porque Gênesis 3 o pecado tá fora. Gênesis 4 o pecado já contaminou o ser humano. Já está no íntimo. Gênesis 3 é o diabo tentador. Gênesis 4 é a carne, o diabo e o mundo tentador. Por que existe as obras da carne? Então é um desafio. Sim. Né? Na verdade, nunca foi fácil seguir a Cristo. Sim. Por isso que nós temos a ajuda pura de um ser puro, que eu falo ser porque ele é um ser pessoal, que é o Espírito Santo, é um Deus conosco, também ele está conosco, então é um Deus conosco, é um Deus na igreja, é um Deus que gera esse processo de santificação. Se fosse depender da gente... É o Espírito Santo. Por isso que a palavra é santo. Se não fosse o Espírito Santo para nos levar a viver Cristo, você acha que nós chegaríamos hoje? Você acha que nós chegaríamos até hoje seguindo a Cristo com as nossas próprias forças? Não. Então precisa de alguém que é mais forte do que os desejos para nos impulsionar. Aí você vê, é uma luta travada constantemente. É uma luta intensa. É como se fosse uma guerra. É uma guerra muito maior que uma guerra mundial. Que a gente está tratando de coisas que é coisa espiritual, que é o que Paulo fala. Quem é espiritual entende as coisas do espírito, e quem é carnal tende a entender as coisas da carne. Primeiro tópico aí, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Nossa. Primeiro aí, identidade de gênero. Deixa eu ler isso aqui, que nós já comentamos sobre isso. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros
é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Né? Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. É aquilo que nós já comentamos. Eles tornaram a questão do gênero relativo, né? Porque, por isso que hoje é muito difícil. Qual é o seu gênero? Não. Qual é o seu sexo? Porque eles querem dizer que gênero é uma coisa. Assim, você pode ser um homem, né? Sexo masculino, mas você pode se achar do gênero feminino. Ou a mulher é mulher, tem uma vagina, né? E se definir como um homem. Tem o gênero masculino. Porque de questão de comportamento. Pegaram uma questão cultural, sociológica, porque a sociologia é volátil também, né? É outro dilema. Eu não conheço um sociólogo que não seja marxista também. Então, isso que eu ia né? falar. Quando a sociologia... Não conheço. Que não sei, que seja... É difícil achar um que seja, né? Então, quando a sociologia é bombardeada pela visão marxista, acabou. Você vai transitar por qual via? Aí eles pegaram a questão do gênero, tornaram relativa, de modo que hoje, quando você faz cadastro, inclusive para candidatar-se, por exemplo, a uma vaga de emprego em determinada empresa, lá não existe mais. Porque no passado era assim. Dizendo qual é o seu sexo. Masculino ou feminino. Agora eles não põem mais masculino e feminino porque isso é opressor. Isso é... Como que é o nome da palavra que eles falam? Opressor é... Eu esqueci a palavra que eles usam lá. Aí coloca qual é o seu gênero. Masculino, feminino, outros. Ou como você se define? Tem essa ainda, tem essa pergunta também que eles põem. Como você se define? O cara fez um vídeo dizendo que... Até a cor! Você não pode... Existe o negro, pardo, branco, amarelo, cor de abóbora. Daí eles falam assim, como você... de qual cor você se acha que você tem? Qualquer dia eu vou colocar verde, azul. Eu sou eu sou da linhagem de Avatar. Ou do Hulk. Porque verde. Tá difícil, né? Aí você vê, nesse vídeo, né, tudo bem que foi uma brincadeira dele, ele dizendo, eu sou transocial. Eu sou um pobre eu sou um rico no corpo de pobre. Eu transocial. Nasci no corpo errado. Eu sou rico, mas eu tô nesse corpo pobre. Porque essa mentalidade, né? Porque a verdade é essa, gente. Tem coisas que, embora para o mundo, né? Tem coisas que já estão virando normal, tá entrando na normatividade, na normalidade. Ainda isso pra mim é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que não tem sentido nenhum, não tem base nenhuma. Né? Se for uma pessoa que tem um probleminha, tem um parafuso a menos, ainda a gente, né, releva ali. Um problema, uma demência, um problema mental, a gente entende. Mas não, é gente que pensa, gente inteligente, gente capaz. E aí coloca coisas em pauta que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque até eu vi um neurocientista, né? Ele falando sobre a questão da nossa identidade mesmo, a questão do... Até o Hernandes, ele comenta que um cientista também, estudioso na área de genética, ele diz que todos os nossos dados, né, todo, cor de olhos, até mesmo o nosso temperamento, tudo, está computadorizado com fita DNA. Cada coisa milimetricamente que é feita, inclusive o que nos torna diferente do outro. Sim. Na nossa pessoalidade. Nossa digital, tudo, a nossa tom de voz, cada detalhe nosso é diferente do outro. Singular. É singular. O ser humano é singular. Porém, no sentido de, inclusive, masculino e feminino. Né? Inclusive isso. Então é uma coisa que já está entranhado em quem nós somos, na nossa genética, biologicamente. Então, Aí como separar uma coisa que já está definida e colocar no campo subjetivo? Então, isso que eu estou querendo entender. A pessoa nasce mulher. A estrutura óssea, ela difere um pouco da estrutura óssea do homem. Principalmente porque ela tem a capacidade de ser mãe. Então, inclusive a parte do osso da bacia é diferente, justamente para a criança sair. Aí você pega o pulmão é menor. A estrutura do corpo da mulher sempre vai ser menor.
Menor no sentido não desprezativo, não de desprezo por ser menor. Você pega a estrutura de um corpo feminino comparado com um corpo masculino, você vê. Sim. Tem diferença. A pessoa nasce, mulher, tá lá, tem um órgão, tem os seios, tem a parte interna que gera filhos, que é o ovário, a trompa. Aí tem todo o DNA, que é puramente feminino. Aí no determinado momento eu me sinto homem. O que levou ela a se sentir homem? Primeiramente, o pecado. Eu estou querendo dizer para mim mesmo que eu não aceito aquilo que eu sou. Então, pecado. O segundo pecado é se revoltar contra Deus. Aí entra uma outra questão. Ação da mídia, ação cultural. Deve ser legal. Então, agora eu me acho homem. Aí corta o cabelo, aí tira os seios. Não tem como fazer uma cirurgia lá para ter um pênis em si. Não tem. Não tem como costurar uma vagina, porque a vagina tem uma entrada que leva o espermatozoide para o ovário. É perfeito. A vagina foi feita para receber o pênis. Criada por Deus. A gente trabalha com uma linguagem simples porque essa é a realidade. Não, mas é anatomia básica. Exatamente. Você aprende isso aí no pré. Aí ninguém é criança, esse canal não é para criança, é para adulto. No pré. Pode ver, a vagina foi feita para receber o pênis. Pode ver que encaixa perfeitamente. Gera prazer para ambos. A mulher é o único ser que vai sentir vida dentro dela. Apesar de que sai do homem, mas a mulher quem vai. É da mulher que vai sair. Eu me sinto agora homem. Não tem como fazer, costurar, ou retirar, ou encher de carne lá, costurar e colocar um pênis. Não tem. Então o que leva essa pessoa a dizer agora, a partir de agora eu sou homem? Porque só tem uma palavra, ação puramente do pecado. Não, Frankenstein, né? Não, isso daí, vamos criar um Frankenstein. Porque você pega aí quantas moças, eu falo, porque a gente tem que analisar vários casos. Quantas moças, você olha pra elas, são modelos. Fizeram transformações. Aí tem agora pelo no rosto, tem pelo no corpo, a voz alterou. Me sinto agora homem. Ou vice-versa. Não, aqui vai ainda ter o cisgênero e transgênero, né? Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, né? Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina se reconhece mulher, e macho nascido com genitália masculina se reconhece como homem. Pronto. O transgênero, né? É a transformação ou a disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gene está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, o indivíduo nasce com a genitália masculina, mas se assume mulher, ou que nasce com uma genitália feminina, mas que se assume como homem. Então, o transgênero seria o quê? Uma transformação daquilo que o indivíduo é, de fato. Então, aí entra aqui aquela sigla gigantesca aqui, né? Que lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. O que é o queen? Queen, que eu não sei nem o que é isso. Intersexo, que é o quia. Intersexo. Assexual. Daí tem P e N que a gente não sabe. Eu acho que é pansexual aqui. E neutro. Mas assexuado já é neutro, porque assexuado não define nem A nem B. Então assim, ou é nada. Essa sigla gigantesca, pra definir, pra mim não define nada, né? Só complica ainda mais. Porque isso mostra, daí é aquilo que eu penso. Porque a verdade, a questão da identidade, isso aqui é muito sério. Isso é bíblico, né? É um dos temas talvez que tá mais claro na Bíblia. A identidade do homem está escondida no próprio Cristo, no próprio Deus. A nossa identidade, quem nós somos, está escondido de fato em quem Deus é. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus determinou assim. Então, quando a palavra de Deus diz para nós quem nós somos, porque isso é importante de nós entendermos. Existem promessas aqui que é pra quem... aquela história do Charles Spurgeon, né? Que chegou na casa da dona de casa, né? Que trabalhou anos pra sua patroa, faleceu a patroa deu um papel bonito pra ela, com o nome dela, ela ficou feliz e colocou na parede. Colocou no quadro. Aí chegou lá o Charles Spurgeon um dia na casa da irmã, com muita necessidade, prova, luta, muita dívida, coitado. Aí ele olhou na parede. Falou, que quadro bonito, irmão. Daí olhou e viu o conteúdo do negócio, era um testamento. Testamento, dizendo que ela tinha muitas posses, muita terra, e a mulher tinha deixado um monte de dinheiro pra mulher e ela não sabia.
É assim é quando a gente não entende o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A Bíblia já diz quem nós somos. Nós não estamos buscando uma identidade, nós estamos buscando. Não, a Bíblia já deixou claro quem nós somos diante de Deus. O que eu disse na sexta-feira, eu tive com os irmãos dando um simpósio na escola dominical. A Bíblia é um manual. Para que serve o manual? Então, eu até fiz uma ilustração. Você compra um celular, você não compra partes. O aparelho hoje ou o carregador amanhã. Você compra uma caixa, você tira os itens e lá no fundo tem o quê? O manual. Para que serve o manual? Para mostrar o que o aparelho tem e do que ele é capaz. Então, como é que eu tenho que viver? Aí a Bíblia diz quem nós somos. A Bíblia já diz. Né? E aí eu não tomo posse disso. Aí é o que diz Romanos capítulo 1. Trocaram a glória do Deus, Criador, e adoraram a criatura em lugar do Criador. Criaram deuses à sua própria imagem. Né? Deixou de adorar o Deus, Criador, né? que nos fez a sua imagem e semelhança, começou a adorar as coisas criadas. Aí começou a fazer deuses. É por isso que tem Deus da sexualidade, tem Deus da fertilidade, tem Deus da chuva, tem Deus do sol, tem tudo. Tem tudo quanto é gosto. Né? Em formato de animal, até imagens encontradas com vários seios, né? Imagens com vários seios, ou com pênis ereto. Você viu lá no Japão? Tantas coisas. No Japão tem uma estátua lá que é de um pênis enorme. Então. E aí? Aqui no Brasil tem um também. No Nordeste, se não me engano. E aí? Por quê? Quer dizer, as pessoas criaram ídolos e mais ídolos, deuses e mais deuses, humanizaram e tornaram eles mais imorais, né, do que o próprio ser humano. Porque você pega Baco, Dioniso, são deuses, né, de todo tipo de perversão que você possa imaginar. Ou mesmo sanguinários, deuses voltados à ira, ao ódio, quer dizer, todas as emoções negativas eles transformavam num deus. Mas o Deus criador do céu e da terra, santo, irrepreensível, ninguém criou. Você já percebeu que não tem um Deus santo, criado pelos ímpios? Um Deus plenamente moral? Por quê? É só o Deus. Por isso que Deus, o nosso Deus, é um Deus que se revelou. Porque o homem era incapaz por si só de criar Deus. De criar o nosso Deus. Agora, porque ele sendo um ser imoral, como que ia criar um Deus plenamente moral? Eu tô falando, se Deus é santo, como é que o impuro vai criar aquilo que é santo? Por isso que Deus se revelou. Se a impureza não coaduna. Não. Se o óleo não mistura com a água, a impureza jamais vai ter acesso à santidade de Deus e permanecer impuro. O que Isaías falou quando viu? Eu vi o Senhor assentado no trono, os serafins estavam lá, 3 vezes citando o santo, porque a gente dá para entender a questão da... Apocalipse ainda diz que os anciões lançam suas coroas aos seus pés. Depois dele ter visto, o que Isaías falou? Ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi. Depois que vê o Senhor, esquece. Não, mas lembra do Manoá? De Manoá de Sansão? Sim. Me diga quem tu és. Por que tu pergunta se você já sabe que és maravilhoso? Já viu que é maravilhoso? Você tá querendo saber mais o que é. Quer saber mais Moisés é diferente. Moisés, eu preciso de um nome pra dar pra eles. Só diga que o eu sou mandou. Eu sou o que sou. Eu sou. Pra ver como... Deus não dá pra você... Até na teologia se estuda isso, né? A teologia sistemática, ela tenta organizar as ideias, mas ela não define Deus. A teologia não define Deus. Deus não cabe dentro de uma teologia, não cabe dentro de uma... Deus transcende a tudo, Miquel. Então não cabe dentro do pensamento. Não tem como o humano tentar filosofar, pensar, argumentar a respeito de Deus. A gente chega nem na sola do pé. A gente tenta conjecturar a partir daquilo que ele mesmo quis, né, se revelar. Fora isso, não tem como. Né? Tem coisa que tá incompreensível para nós, tá fora da nossa capacidade. O infinito não cabe infinito. Só que daí você pega, Deus criou tudo perfeito, criou um homem cheio de identidade, diz quem ele era, qual o seu propósito, para que ele nasceu. Porque o mundo secular fica perguntando de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e tal. Nós não temos essas dúvidas, nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e sabemos de tudo. Essas perguntas são as perguntas da filosofia de quem é orientado por nada. Nós somos um povo que tem identidade, tem Deus, tem rumo, tem destino, tem tudo. Não estamos perdidos em nada. A palavra de Deus deixa claro para nós tudo isso aí. Aí é uma pessoa que busca... que já foi definido biblicamente, teologicamente, biologicamente, sociologicamente, tudo. A Bíblia já definiu ela tudo. Aí ela diz, não, eu não aceito o corpo que eu tenho, não aceito o gênero, o sexo que eu tenho, não aceito nada. Morre! Tudo bem, então lá. Morre, criatura. Dentro dessa questão, como é que eu entendo a fala do escritor, de Paulo? Que o Deus desse século cegou o entendimento. Como é que ele cega? Se ele cega o entendimento para a verdade, é porque ele abre a mente para uma outra questão.
É a mesma coisa, eu bloqueio a sua capacidade de entender o ponto X para você entender o ponto Y. Por quê? É proposital. Eu não quero que você entenda o ponto X, porque é benéfico, mas eu quero levar você a entender o ponto Y. Ele cegou o entendimento para que não conheça a verdade. Mas eu abro a sua mente para você entender que a mentira não é mentira. Tudo relativo. O que ele fez com Eva? Não, tal. Foi isso mesmo que ele disse? Opa, dúvida. Dúvida, Miquel. Dúvida. Opa, será que é isso mesmo? Você ouviu certinho? Não, ele falou. Será? É como se ele poderia dizer: eu conheço ele. Ah, você conhece? Conheço. E ele não falou isso pra você. Porque eu conheço ele. Ah, é verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso. Ele é persuasivo. Ele é... A área onde ele ataca não é o pé. Você já deve ter lido o livro do John Stott. Crer é também pensar. E lá no rodapé tem um pequeno comentário. Como um comentário, 2 ou 3 linhas. Que o caçador, quando sai a caçar, ele nunca atinge a cauda do animal. Porque quando você atira na cauda do animal, você apenas danificou uma parte do corpo. Você apenas feriu uma parte de um todo. Isso não neutraliza o animal. Porque você atirou na cauda. Onde é que se atira para neutralizar o animal? Na cabeça. Porque se você neutralizar a cabeça, você neutraliza o corpo. Se ele ataca a cabeça, a mente, ele neutraliza o corpo. Por que a Bíblia vai dizer? O que Jesus é da igreja? O cabeça. Pode ver que o cabeça, prefixo definido, o único. É ele quem rege a igreja e o Espírito Santo está em concordância com a ação. A mente pensante, a identidade da igreja está em Cristo. E o que significa metanoia? Não está na igreja. A igreja é membro do corpo. Sim, e o que é metanoia? Mudança de mente. Como é que eu tenho uma mudança de mente? Estando em Cristo. E se eu não estiver em Cristo, a minha mente é cegada pela ação do mal. Por isso que Paulo está dizendo. O diabo cegou o entendimento. Qual é o fim do propósito de Deus? Transformar-nos à imagem de Jesus. Sim. Aí agora, não, pergunta boa aqui. Vamos lá. Jesus é Deus. E aí a questão da... Jesus é Deus e Jesus, né, foi um homem. Um homem do sexo masculino. Ele não era não binário, ele não era assexuado, ele não era anjo, porque não existia anja também, né? Ele nasceu homem, com pênis, ele mijou, tirou fralda, tudo, né? Como é que Jesus nasceu? A estrutura humana dele... Não, é aqui que eu quero chegar. Então, tanto interna quanto externa, é igual a minha e a sua. Então, aí eu pergunto, olha pra Jesus, Jesus foi transformado, né? Corpo, né, glorificado, tal, perfeito, maravilhoso. Inclusive, quando a gente chegar no céu, porque às vezes a gente pensa que no céu vai ter um trono pra Jesus, outro pro Espírito Santo, outro pra Deus, né? Não, você vai chegar no céu, o que você vai ver? Você vai ver Jesus. Um trono só. Né? Quem vê Jesus é o Pai. Só tem só tem um trono, só tem um Deus. É um Deus, 3 pessoas distintas. O único que se fez carne foi quem? É Deus, Jesus. E quem que vai trazer as marcas da cruz? Jesus. Não tem como. Aí tá. O padrão de referência. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu trabalhei na empresa de plástico. O molde, né? Porque a máquina tá lá, tem um molde, né? Vai produzir, por exemplo, uma jarra dessa aqui, de plástico. Tem lá um molde de jarra, né? Ou vamos melhorar, o molde aqui da tampinha, né? Isso aqui é geralmente um molde quadradinho assim, né? Porque pelo tamanho da peça. Uma parte é fixa, né? De um lado, no imóvel, e outra parte que abre e fecha, né? Que vem junto com o molde. Aí aqui é o ponto de injeção, né? Que entra o bico da coisa, injeta aqui o plástico, se transforma nisso aqui, porque ele é moldável pelo molde, né? Aí tá. E a gente tem que comparar. Aí, por exemplo, se eu cheguei 2 horas, vai chegar o inspetor de qualidade lá, vai pegar a peça que foi produzida lá, a primeira peça, e ela vai ser a peça padrão, modelo. Então, se tinha rebarba em algum lugar, eu tirei a rebarba, ficou bonitinho, tá? Os buraquinhos tá tudo aberto aqui, beleza, a peça tá perfeita. Só que se lá 2, 3, 5 horas de trabalho, começou a dar falha na peça, começou a dar rebarba, a cor preta começou a ficar com outra cor, queimou a peça, eu vou chamar o programador da máquina e falar assim, ó, tá errado, tá fora do padrão. O padrão tá assim e agora tá produzindo de outro jeito. Olha só o que Deus faz. Aí, o nosso padrão de referência é Jesus. Porque ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é o homem perfeito, né? Ele é Deus, ele é o homem perfeito. Aí Deus, ele olha pra Jesus, que é Jesus, e isso em todos os aspectos, biológico, sociológico, psicológico, espiritual, tudo.
Ele olha pra Jesus, que é o padrão da raça humana, que ele quer transformar-nos à imagem de Jesus. E fala assim, Jesus podia ser transexual? Jesus podia ser gay? Jesus podia ser lésbica? Jesus podia ser pansexual? Jesus podia ser não binário? Ele assexuado? O que ele era? Você tá entendendo que não cabe? Se tem um padrão e o padrão é Jesus, porque ele não olha. Porque quando Deus ele quer nos transformar, ele não olha pro cara que mais ora, pra irmã que mais ora, né? Porque alguém pensa que o padrão é ele, né? Ou o padrão é o homem ou a mulher. Não, o padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Então, eu tenho que olhar pra Jesus e tenho que observar. Será que Jesus era assim? Olhar para a palavra de Deus, ver o Cristo que se revelou, que está revelado na palavra de Deus. Será que combina com Jesus isso aqui? Uma outra questão, você abordou aqui uma outra questão. Jesus, de fato, é o amor incondicional. O amor perfeito. O amor na sua totalidade. Se as pessoas dizem que essa prática é uma prática de amor, e o padrão moral e ético é um padrão divino, que inclusive as pessoas odeiam o cristianismo e o judaísmo porque os princípios morais estão contidos lá. Se Deus é moral e Deus é amor, logo o amor de Deus é moral. Então tudo fora da moralidade de Deus é paixão infame, não é amor. A união do A com o B, sendo os dois do mesmo sexo, do mesmo gênero masculino ou do mesmo gênero feminino, isso não é amor, é paixão. Porque nós temos que entender que o padrão que rege a humanidade não é criado pelo próprio homem. E se tirar moral e ética de uma sociedade, entra no contexto de anarquia. E anarquia é bagunça. Aí vira a casa da mãe Joana. Então Deus é o padrão moral de amor. E a ideia de transformar... Sua mãe faz bolo. Toda vez que a gente vem aqui tem um bolo diferente. Nenhum bolo, nenhuma massa preparada, colocada numa forma redonda, vai surpreender a sua mãe. Ela não vai gritar pra você, vem cá, tem um milagre aqui no meu fogão. Eu coloquei a massa numa forma redonda e saiu em formato de coração. É verdade, mãe, tá certinho. A massa, ela preenche a forma. Quem que é a forma perfeita? Se a forma perfeita é Cristo, a massa humana ela tem que se adequar ao formato da forma. Transformar é pegar o indivíduo e fazer ele viver agora, não pela vontade própria, é pela vontade de Cristo. Vamos melhorar isso. A pessoa é transexual, né? Então, é o seguinte, eu queria que você não tira o pênis ou não coloca no lugar da vagina, tenta colocar um pênis, né? Então, tira um braço. Se é transexual, tira um braço. Eu não gostei de braço, tira o braço, tira a perna. Assim, porque se for assim, daqui a pouco tira a cabeça também, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer um esqueleto, vamos desmontar. Não gostei do nariz, arranca o nariz. Não melhora o nariz, arranca ele fora. Você não gosta do nariz, arranca ele. Não gosta da mão, arranca a mão. Ah, eu não gostei desses dedos, arranca o dedo. Né? Tem um cara que tá entendendo que é umas coisas assim meio sem pé, sem cabeça? Você falou disso, tem um cara que tá fazendo. Ele tá fazendo mudança no corpo, que ele quer se parecer com o máximo possível com alienígena. É verdade. Porque você olha pra ele, assusta. Já tem com umas anteninhas assim? Não, mas ele não chega a ser esse ponto. De o que ele quer fazer agora? Um cirurgião que aí precisa de alguém documentado, de alguém que assine documento, ele precisa se responsabilizar pela cirurgia, o próprio indivíduo que quer, ele quer arrancar as pernas e colocar prótese. Então você vê até onde está chegando o ser humano. Não, pra você ver a loucura. Até onde está chegando o ser humano. Porque isso pra mim é loucura. Né? Loucura. Mas vamos lá. Porque pra gente entrar, a gente vai não, deixa só, vamos encerrar aqui só com isso aqui, que tá no tópico 3, porque aqui vai falar de umas coisas interessantes. Eu ia falar logo, mas a gente vai entrar no assunto. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, heterossexual, né? Quando a atração é pelo gênero oposto, no caso de um homem por uma mulher, a mulher por um homem, que é o bíblico. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. E é o que rege a humanidade. A humanidade só é a humanidade pela questão heterossexual. Bissexual, quando a atração por ambos os sexos, os gêneros. Assexual, quando indiferente a atração por algum gênero. É complicado, ele não tem atração por ninguém, por nada. Como é que ele define essa? Eu queria entender quem é esse ser humano aqui. Me explica o que é ser sexual. Eu não gosto nem de homem nem de mulher. Não, isso eu vou ser sincero, isso é impossível. Isso é impossível porque o ser humano foi criado pra isso. Né? Isso já tá na gênese humana. Se você não tem atração por alguém, você é um problema. Você tem que ir pro médico, buscar tratamento.
Tem algum problema, vem com defeito de fabricação. Agora, se tem, tá normal. Normal, né? Controlado. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessa categoria, existe pessoas que se definem como não binárias, que não se encaixam em gênero nenhum. É o N. Nem masculino, nem feminino, né? Me encaixa no que, então? E esse pansexual aqui entra homem, mulher, animais, A ideia, né? O que é um panteão? Vegetais. O que é um panteão? O panteão não é um local onde tem de tudo? Tem de tudo. Né? Então, assim, e nós vivemos esse mundo, gente. O pecado, esse é onde o pecado leva o homem. Você quer saber aonde o homem pode ser levado ao pecado? Liga o noticiário e você vê. Abre o Instagram, você vê. Olha as notícias que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e você vê onde o pecado leva o homem. Sabe o que é o perigo, Miquel, do pecado? O pecado pode levar a pessoa tão longe que ela não consegue mais voltar pro caminho. Mas tão longe, que quando a pessoa olha para trás, ela já andou quilômetros e quilômetros e não tem força para voltar. Se não houver uma ação puramente divina, como no caso do filho pródigo, e caindo em si. Porque a ideia de cair em si é uma auto-introspecção. Não é apenas uma introspecção que é olhar para dentro de você. É algo mais profundo. Até o C.S. Lewis usa muito a expressão no livro Milagre, supranatural. Sobrenatural, algo que leva você o mais profundo da reflexão. Caindo em si, não é apenas meu pai tem mensageiros que comem melhor que eu. Não, é algo que leva você a uma análise profunda. Esse negócio de cair em si não é algo que nós por nós mesmos conseguimos. Por isso que eu tô falando, se não for Deus para intervir... Esse cair é Deus que tem que te empurrar para você cair. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito. Ele tem essa capacidade de fazer a pessoa... Aí que eu fico pensando, tem pessoas que se deixam levar até as últimas consequências do seu próprio pecado para cair em si. Mas aí que é a questão... Para cortar... Então vamos lá, a gente tá trabalhando com espiritualmente, uma questão bíblica, teológica. E como é que eu entendo a fala de Paulo? Que todas as coisas estão propostas. Eu tenho um livro do João Calvino lá, que na verdade não é João Calvino que escreveu, mas é dele a fala. Que todas as coisas que acontecem, até as coisas mais ruins... Sim, Agostinho já falava que até os nossos pecados... Tem propósito. Então se o indivíduo chegou no quadro caótico da vida dele, restam apenas 2 minutos de vida. Esses 2 minutos é suficiente para ele entender de fato o que é a graça. Ele não entendeu durante 60 anos da vida dele. Não, mas lembra do que nós falamos? 60 anos, em 2 minutos ele entende. Lembra que nós falamos? A pessoa, isso é a graça de Deus, né? Isso é o evangelho. A pessoa peca há 60 anos. Deliberadamente ela peca. Conscientemente ela peca. Ela escolhe uma vida reprovável diante de Deus. Um dia, aquilo 60 anos se transformam e ganha a vida eterna. Deus lança no mar do esquecimento. Agora, 60 anos de piedade. Se você decide a partir daquele dia viver uma vida fora da vontade de Deus, 60 anos não vale nada. Porque a salvação não é por obras, né? Não é porque o mais... porque eu fiquei 60 anos na igreja, aí eu decidi viver um ano pra mim. Eu tive 60 anos pra Deus, eu decidi viver 1 ano pra mim, pra fazer o que eu queria, o que eu quero. Então, esse 1 ano pode custar os 60. A salvação não é pelo tempo. Exatamente. Porque se fosse assim, coitado do ladrão da cruz. Tá perdido. Porque e mostra a profundidade da graça, né? Não, a graça é graça. Porque a graça ela não é só profunda no sentido da gravidade do pecado em si, mas do tempo também que você viveu naquilo ali. Porque o Augusto Cury, que é um psiquiatra, né? Ele tem livros, né? Ele não é um cristão, mas ele tem vários livros com temas cristãos, assuntos cristãos. E ele, como psicanalista, ele diz que, por exemplo, a conversão de Paulo, aquilo é um milagre. Pela lente da psiquiatria, é um milagre. Porque como que um terrorista, porque ele é um terrorista, que mata, que consente, gosta de né, que vê o sofrimento da pessoa, que tortura, que persegue, porque ele não perseguia só fisicamente, mas psicologicamente. Ele consente, a primeira vez que aparece Paulo na Bíblia, ele consentindo com a morte de Estevão. Mata mesmo, né? Tem que matar. Ele dizendo, pode matar. Exatamente. Tem meu voto. E aí, de repente, o cara tem uma transformação da água pro vinho, né?
Aí a psicologia não consegue entender, porque eles entendem que quando acontece algo assim, tem que ser um impacto muito grande para uma reviravolta. E a gente sabe que, por exemplo, a psicopatia não tem cura. Um psicopata é psicopata, né? Biologicamente, tudo. Ele não tem como deixar de ser. Como um serial killer. Lógico que nem todo psicopata chega a ser um serial killer, por exemplo. Porém, existem graus, né, de psicopatia. Mas você pega um cara que chega a torturar, ele é um nível de psicopata. Lembra daquela mulher que, né, se eu não me engano, até... Acho que, não sei se foi solta ou tá tendo saidinhas, não sei como que é. A Matsunaga, né? Que matou lá o marido, né? Don Daioki? Isso, ele mesmo. Eles caçavam, né? Ela aprendeu a caçar. Ela era, né, mulher da vida aí. Ele casou-se com ela, tal, aquela coisa. E ele também era problemático, né? E ela, psicopata. Tem até um livro de um jornalista que escreveu sobre ela, tem uma entrevista sobre ela. E ela matou e colocou ele dentro da mala, né? Pra descer o elevador. Só que ela matou ele, porque olha como que a mulher foi fria. Porque quando a pessoa não é psicopata, porque ela matou e ela não começou a picotar o corpo dele na hora. Primeiro porque ela sabia que ia jorrar muito sangue. Ela deixou o corpo esfriar, o sangue coagular, para quando ela fizesse isso não tivesse aquela mundaréu de sangue espalhando. Olha que frieza. Segundo, ela não começou pela cabeça. Quando a pessoa não é psicopata, ela começa pela cabeça, porque ela não consegue olhar na cara do ser humano. Não, ela começou pela parte de baixo até chegar no pescoço. Ela ficou olhando, ela assistiu, ela sentiu o prazer de fazer aquilo ali. Isso é pra você ver o nível de psicopatia da pessoa. Aí você pega um Paulo da vida, que torturava as pessoas, que consentia na morte do outro. Um monte de gente com pedra na mão e tacando no Estevão. E o Estevão via no céu aberto, hein? E um monte de gente com uns paralelepípedos na mão aqui, pronto pra tacar na cabeça dele. O cara sangrando. A gente, aqui na nossa cidade, a mulher se jogou na frente do trem, tem até vídeo, o povo ficou horrorizado pela cena. Agora imagina alguém sendo, sabe, dilacerado na sua frente, você consentir. Pela psicologia é quase que um psicopata, em tese. Por isso que, como é que eu entendo a fala do próprio Paulo? Quem é espiritual entende as coisas do espírito, quem é carnal não. As pessoas de fora nunca vão entender. Agora o cara se faz cristão, não. Ele não se faz cristão, ele é cristão. É Deus que converte, por isso que Paulo salva, fala, liberta. A gente cita de novo, a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus. O que Paulo fala? Quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mata. Pronto, mudança de vida, metamorfose, metanoia. Não, e ele mesmo diz, eu sou o pior dos apóstolos. De todos. Eu sou o abortivo. Eu sou nascido fora do tempo. Eu sou indigno de ser chamado de apóstolo. As pessoas que estão do lado de fora não conseguem entender o poder da graça. O cara era estuprador, um maníaco, era isso, era aquilo, agora tá lá usando terno, gravata e com a Bíblia. Paulo já deixou, a palavra de Deus está correta. Quem é espiritual consegue entender o que é espiritualidade, o que é a ação do Espírito. O cristianismo não é um banho de moralismo, de boas maneiras. É um banho de graça, de amor, de misericórdia, de favor. E já que nós estamos trabalhando com esse assunto, a igreja, se alguém estiver assistindo que seja desse contexto, é errôneo dizer que a igreja não abre as portas para essas pessoas. Mentira! O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Pronto. Depois que alivia a mudança de vida. Então a igreja aceita todos os pecadores, mas não significa que ela tem que aceitar tudo. E a palavra de Deus sempre vai ser a nossa orientadora, porque alguém pensa, vocês são preconceituosos. Essa ideia é fácil, né? Vocês são preconceituosos, vocês não aceitam as pessoas como elas são. Não é nós que não aceitamos. É elas mesmas que não se aceitam como elas são. Exatamente. A verdade é essa. Porque alguém fala assim, não, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas você é o quê? Você é homem, então e você tá querendo ser uma coisa que você não é. Quem não se aceita é você mesmo que você não aceita. Quem não se aceita como é eles mesmos. O preconceito é você. Você tem preconceito com o teu corpo, você tem preconceito com tudo. E nós que somos preconceituosos. Não, então é eles que são o problema. E eles querem colocar a goela abaixo. Porque o problema, né? A filosofia que nós somos homofóbicos. Não. Se eu conversar com uma pessoa que é homossexual, se eu conversar com uma lésbica, respeito é uma coisa recíproca. Se eu sou cristão, gosto de ser respeitado na minha fé. Eu sou ateu, eu sou budista, eu sou confucionista, eu sou shintoísta. Pode ser o que for.
Se você está apresentando a sua fé, está apresentando a sua crença, o seu credo, os seus dogmas, tudo aquilo que é ligado à sua religião, eu vou te ouvir. A gente entende que diálogo é 50% para cada um. 51% já deixou de ser diálogo, é monólogo. Então, respeito na minha fé. Eu nunca fui na igreja católica zombar da fé católica, nunca fui na Seishonoe zombar da filosofia Seishonoe, nunca fui na Nova Gokula zombar da crença Hare Krishna. Eu nunca fiz isso. Então por que eles entram nas nossas igrejas? Inclusive, não vou fazer citação, mas um deputado, ele é deputado federal, inclusive um dos grandes pregadores do Brasil, ele foi pregar num evento que tinha centenas e centenas de pessoas. De repente, duas meninas começaram a se beijar. O que ele falou? Opa, chamou a guarda municipal, pode prender. Por quê? Nós fomos amparados pela Constituição tocante ao culto. Se tiver uma sessão de Umbanda lá na Praça Monsenhor Marcondes, eu vou passar, eu vou achar estranho, porque o barulho é estranho, diferente do meu contexto, mas eu vou entender. Eles estão fazendo algo deles. Eu vou chegar lá para eles impedir? Eles são amparados pela Constituição. O país é laico. Exato. Então, se é amparo alguém acha que isso é ruim. Não, isso não é ruim, isso é bom. Não. Porque a liberdade deles, como eles têm liberdade, nós temos liberdade. E ambos estamos amparados na lei. Exatamente. Né? Agora, você pega... eles querem enfiar... Só que a partir do momento que eles ultrapassam os limites da nossa liberdade, aí vira anarquia. Fere a lei. Exatamente. Fere a lei. Rasga a Constituição. Então, fere a lei. Aí a questão é, eles vão para um evento evangélico para zombar da fé. Inclusive, foi feito isso. Mas você viu... Pegaram o crucifixo, colocaram o crucifixo... Mas existem programas aí... Partes desnecessárias. Tentativas aí de leis. Porque o povo o Brasil é um país que tem tantos problemas, tantas categorias. E o povo está preocupado com coisas... Os deputados estão preocupados com a questão de ideologia de gênero. Querendo mudar texto, querendo mudar a Bíblia. Claro. A Bíblia que não é um livro brasileiro. Né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela não é a palavra de Deus no Brasil, ela é a palavra de Deus no planeta Terra, né? Aqui na China, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para o mundo. E ponto final. Não é só para o Brasil, né? Aí os caras querem mudar texto bíblico, não, porque textos homofóbicos da Bíblia. Chega a ser patético ouvir, né? Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A verdade dói, né? Eu fico curioso de tentar entender isso, porque assim, a oposição, né, é tão grande, né, contra, né, a cristofobia, porque isso tem um nome, né, porque eles gostam de nos chamar de homofóbicos, mas eles não se definem, e se a gente chamar eles de cristofóbicos, é a gente que é doido. Não, isso né? é inaceitável. É a gente que é maluco da cabeça. Aí eu fico pensando, se a Bíblia não tem valor nenhum pra eles, porque eles não creem na palavra de Deus, né? Senão submeteriam a ela. Por que querem lutar contra a palavra de Deus? Então, vamos ser sinceros, por que odiar esse livro? Por que esse livro de capa preta então, incomoda tantas pessoas? Você Se você entrar dentro de um ônibus, numa praça, dentro do banco e abrir a Bíblia, pode ter certeza que vai alguém ficar incomodado. E você tem liberdade pra pregar no ônibus. E se você abrir Harry Potter, 50 tons de cinza, qualquer diabo que for, ninguém se incomoda. Mas abre a Bíblia lá pra ler, pra ver o que vai acontecer. Por que a Bíblia é desprezada? Se ela é um livro como os demais livros, por que ela não é lida na Coreia do Norte? Quando Hitler, por que proibiram? Quando Hitler entrou nas bibliotecas, a primeira coisa que ele mandou arrancar das bibliotecas foi o quê? Pode falar. Miquel está saindo do seu assento. Não, é porque você fez lembrar de uma coisa. Então vamos lá. O que Hitler fez? Qual que é o primeiro livro que ele atacou? A Bíblia. Então o problema, Miquel, não é nem a Bíblia em si, é quem prega ela. Ó, porque quem prega ela incomoda. Esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, é um livro escrito em 1900 e pouco, é uma distopia, né? E conta uma história nesse livro, né? É um livro de ficção. Dentro do contexto comunista, óbvio, né? Uma distopia, tá mostrando no mundo, né? Tal. E aí tem o Selvagem, né? Porque geralmente as distopias, né? Até eu tenho um outro livro de distopia que é o 1984. Só que é o cara de dentro do sistema que sai do sistema, né? No caso aqui, o Selvagem é alguém que tá de fora do sistema e entra no sistema. E se inconforma com aquele sistema. Né? E arrasta outras pessoas. E no final do livro, né, no capítulo 17 aqui, ele vai ter uma conversa com o diretor. Olha só. A arte, a ciência. Parece-me que os senhores pegaram um preço bastante alto pela sua felicidade. Pagaram, né? Um preço bastante alto pela sua felicidade. Observou o Selvagem. Quando nós
quando ficaram sós. Mais alguma coisa? Bem, a religião. Isso é o Selvagem conversando com o diretor. Aí ele começa a falar da religião. A religião, naturalmente. Respondeu o administrador. Havia outrora algo que se chamava Deus. Porque nesse contexto aqui, nesse mundo, dessa distopia criada, né, na história inventada, eles aboliram Deus, aboliram a religião, aboliram tudo. O Selvagem está de fora, né? E ele está entrando num contexto que não tem Deus, que não tem Bíblia, que não tem nada. Não tem religião, tem uma cultura, tem uma ideologia criada, inventada pelos homens. E ele está comparando, né, o mundo dele com o mundo que ele está entrando. Aí ele pergunta sobre a religião. Aí olha o que o diretor responde. Havia outrora algo que se chamava Deus. É curioso isso aqui, né? Antes da Guerra dos 9 Anos. Mas, esquecia-me. O Senhor sabe muito bem o que é Deus, não? Né, o administrador conversando com o Selvagem. O Selvagem lia, conhecia a Bíblia, sabia o que era Deus, né? Ora, o Selvagem hesitou. Teria gostado de dizer alguma coisa sobre a solidão à noite. A mesa estendendo-se pálida sob o luar. O precipício, o mergulho das trevas cheias de sombras, a morte. Teria gostado de falar, mas não encontrava palavras, nem mesmo em Shakespeare. O administrador, entretanto, atravessara a sala e adentrara a chave em um grande cofre embutido na parede, entre as estantes de livro. A porta abriu-se, remexendo na escuridão do interior do cofre, disse: é um assunto que sempre me interessou muito. Puxou um grosso volume negro. Nunca leu isso, por exemplo? O Selvagem pegou o livro, a Bíblia Sagrada, contendo o Velho e Novo Testamento. Leu em voz alta no não sei falar como pronuncia. Frontispício. Nossa, sei palavrinha. Nem isto. Era um livro pequeno, que tinha perdido a capa. A Imitação de Cristo. Porque esse livro, A Imitação de Cristo, é de 1400 e pouco, escrito pelos monges. Thomas de Kempis. Nem isto mostrou outro volume. As Variedades da Experiência Religiosa, por William James. Né? Se eu não me engano, esse cara aqui é um puritano. Tenho ainda muitos outros, continuou Mustafa, voltando à sua poltrona. Toda uma coleção de velhos livros pornográficos. Deus no cofre, Ford nas estantes. Indicou rindo sua biblioteca, as estantes carregadas de livros, os armários cheios de bombinhas para máquinas de leitura e rolos de gravação sonora. Mas se os senhores não ignoraram Deus, por que não falam nele? Perguntou o Selvagem indignado. Por que não permitem a leitura desses livros sobre Deus? Pela mesma razão, porque não o apresentamos Otelo. Eles são antigos, tratam de Deus tal por qual era centenas de anos, não de Deus como é agora. Mas Deus não muda. Acontece que os homens mudam. Que diferença faz? Um mundo de diferença, retorquiu Mustafa Monde. Levantou-se outra vez e dirigiu seu cofre. Houve um homem que chamava Cardeal Newman. O cardeal explicou como num parêntese. Era uma espécie de não sei pronunciar. Tá, encerra-se aqui. Mas a história é curiosa por causa disso. Porque eles aboliram Deus do seu mundo. Inclusive nesse livro fala de castas, né? Alfa, beta, gama, delta. E cada um recebia um manual. Por exemplo, se a pessoa nascia da casta alfa, ela recebia um manual de alfa. Se nascia da casta beta, recebia um manual de beta. Se nascia de gama e assim por diante. E existia predestinação social. Olha que coisa séria. Predestinação social. E eu penso que nós estamos vivendo nesses dias. Por isso que eles não permitiam nem a leitura da Bíblia nem de qualquer outro livro que permitisse as pessoas pensar. Porque, inclusive, tem uma música escrita, que é uma crítica, escrita por um cristão, que diz: é proibido pensar. Porque que você falou, se eu controlo a mente da pessoa, eu controlei ela toda. Claro. Você pega um animal, né? Um cavalo, um jumento, você coloca uma trave na boca dele. Você controla ele. Você controla ele todinho, o corpo todo. Se o inimigo toma a mente da pessoa, por isso que a Bíblia diz usar o capacete da salvação. Pra proteger a mente. Porque se a tua mente não estiver protegida com a salvação, com a obra de Cristo, perdeu. Se tiver com a couraça da justiça... Como é que eu entendo aquele ditado que a gente tem que refletir sobre ele? Mente vazia
Oficina do diabo. Então, se a minha mente está vazia de Deus, ela está cheia de alguma coisa. E quanto mais longe eu estou da fonte, mais perto eu estou de alguma coisa. Uhum. Sempre vai funcionar assim. Quanto mais perto de Deus, longe do diabo. Quanto mais perto do diabo, é porque eu estou longe de Deus. Agora, você pode tirar tudo. Vamos dizer que hoje acabassem com todas as religiões e criassem uma religião única. Uma coisa, Miquel, é tirar as religiões da mente do ser humano. Outra coisa é tirar a ação de Deus de convencer. Até tem, pra gente correr aqui, um cientista que ele queria provar para todo mundo que há a possibilidade de tirar a palavra Deus da mente humana. Ele pegou uma criança, levou para uma ilha e essa criança cresceu, virou um pré-adolescente, virou um adolescente, virou um jovem. E ele analisava todos os dias, porque ele precisava de um relatório. Todo dia. Aí, certa feita, ele percebeu que de manhã o jovem ia para a beira da praia, lá tinha uma capoeira, ele ficou atrás de uma moita, só observando. Ele foi até a areia, dobrou os joelhos, se colocou de joelhos e olhou para o sol e falou: Sol, eu não sei o nome de quem te criou, mas diga para essa pessoa que eu adoro. O que o cientista falou? Eu posso tirar a palavra, mas você não pode negar que Deus existe. A palavra Deus você pode tirar, eu não sei o nome. Quem que criou essa caneca? Eu não sei. Mas diga lá para o Sol, diga para ele que eu adoro ele. E aí? Você pode tirar a religião? Pode, mas você não vai tirar a revelação de Deus. Sensos religiosos. Deus vai se revelar de alguma forma. O camarada pode ir lá, não tem religião, não tem nada, não tem livro, não tem Bíblia, não tem nenhum livro que eu possa ler que fala de Deus. O que é? Aqui dentro. Deus vai falar lá na consciência. De repente Deus vai usar um pardal lá no galho para dizer indivíduo. Estou aqui. Aí você vê até onde Deus chega. Sim. O interesse de Deus pela raça humana. É algo que transcende. O ser humano, ele não é completo em si mesmo. Existe algo que transcende. E esse transcendente é o próprio Deus. Deus transcende a tudo. Inclusive, Karl Barth fala que Deus é o outro. E aí a gente usa a fala dele e acrescenta um pouco mais, que Deus é o outro que é diferente de tudo. Deus é o outro ser que é diferente do ser humano, autossuficiente, é transcendente, eterno, que num determinado momento da eternidade, o que ele faz? Resolve nos amar. E o que faz além de amar? Usa lá o ventre de uma mulher para nascer alguém que tem a capacidade de fazer uma mudança total na vida do ser humano. Então. O terceiro, né? Semana que vem. Não, já estourou o tempo já. Semana que vem a gente vai falar sobre uma visão bíblica do corpo. Essa lição tá falando bastante do corpo, né? E vai falar sobre o texto do dia. 1 Coríntios 6, 12 a 20, né? Paulo vai falar do corpo. Né? Quer comais, quer bebais, né? Nosso corpo, toda a nossa vida tem a ver com Deus. Aqui ele vai entrar sobre a questão de prostituição, né? A carne, né? etc. Uma visão bíblica do corpo. Porque existe aí uma ideologia, meu corpo e as regras, né? Aí a Bíblia diz que quem criou o corpo foi Deus. Né? E foi criado para a glória dele. Então não é tão simples assim, né? Meu corpo, minhas regras. É o corpo criado por Deus para a glória de Deus. Mas, gente, o tema é grande, não dá. Dizer que a gente tenta avançar, mas não dá. É muita informação, muita coisa. É um desafio. Você que vai dar aula de escola dominical, tô com dó de você. Que é desafiador dar essa aula. Muito desafiador. Mas até semana que vem, Deus se nos permitir.